apresentação. A redatora para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros, vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneide Rodrigues. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria para a hora do expediente, passando para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 11.323 de 2012 e TC 10.986 de 2012. Trata-se da solicitação da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Aprovadas, decisões simples, diligência 15 dias. Relator o conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 11.444/2012. Trata-se da prorrogação de prazo na Prefeitura de Porto Calvo, exercício 2011. Aprovada, decisão simples, diligência 15 dias. TC 15.760/2009 e TC 9772/2009 tratam-se de contrato com a CESAL e a Prefeitura de Pão de Açúcar. Aprovadas nas resoluções número 107 e 108. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 4283/2000 e TC 14893/2006. Tratam-se de contrato e convênio com a SOMURB e a ADR. Aprovadas resoluções 109 e 110. Não havendo nenhum processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Fazendo uso, o senhor conselheiro Anselmo Brito parabenizou esta Corte pela divulgação de informações no site deste Tribunal de Contas, em tempo que informou a questão das licitações desta Casa, chamando a atenção do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, em que diz respeito ao cumprimento dos artigos 26 e 67 da Lei de Licitações Públicas e Contratos Administrativos em vigor. Ainda com a palavra, teceu comentário a respeito de um concurso público publicado em 15 de março de 1977, efetuando a leitura dos cargos. Franqueada a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa parabenizou o excelentíssimo senhor presidente pela designação de 2 técnicos e um conselheiro substituto a participarem do curso de inteligência, pontuando que os participantes estejam capacitados para multiplicar as informações dentro do Tribunal de Contas, sugerindo que os 3 técnicos possam formar um seminário interno para repassar as informações. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente se posicionou favorável, designando o diretor-geral, juntamente com a diretora da Escola de Contas, para promover o seminário o mais rápido possível. Usando a palavra, o doutor procurador Ricardo Schneide disse que vai passar ao procurador vinculado os questionamentos levantados pelo conselheiro Anselmo no tocante aos artigos 26 e 67, em tempo que solicitou ao conselheiro Anselmo cópia do diário. Com a palavra, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires parabenizou a direção desta Corte, associando-se às palavras do conselheiro Otávio Lessa. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Otávio parabenizou a todos que participaram da Olimpíada. Associaram-se ao voto todos os conselheiros presentes, o excelentíssimo senhor presidente e o doutor procurador. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse que fique registrado para a história que foi nesse biênio de 2012, onde a maioria das transparências do Tribunal de Contas aconteceu, pontuando a listagem publicada com os nomes, matrículas, salário bruto, salário líquido e lotação de todos os servidores. Facultando a palavra, ninguém desejando fazer uso, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando os senhores conselheiros e o doutor representante do Ministério Público de Contas para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Em discussão, a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Cícero Amélio. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Auditor substituto Alberto Pires. De acordo. Aprovado.
Está facultada a palavra às senhoras, senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na hora do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo TC 10.614, trata o presente processo da prestação de conta geral da Prefeitura Matriz de Camaragibe do exercício 2011, cujas peças chegaram a este tribunal encaminhado através do ofício datado de 18 de julho de 2012, portanto intempestivamente, firmado pela senhora Josedalva Santos Lima, prefeita municipal, em conformidade com o que determina o artigo 1º do inciso 4º da Lei 5.604 e a lei orgânica deste tribunal. Após análise preliminar, o checklist efetuado pela assessoria do gabinete foi constatado que a gestora deixou de remeter alguns documentos obrigatórios à prestação de contas, conforme a Lei Federal 4.320/64 e a Resolução TCE-AL 2 de 2003, recaindo responsabilidade desta remessa do gestor e ao contador. Os documentos abaixo elencados não foram encaminhados junto à prestação de contas e são imprescindíveis para a análise da prestação de contas. Primeiro, o relatório de execução orçamentária do último bimestre do exercício. O segundo, relatório de gestão fiscal último quadrimestre do exercício. Terceiro, conciliação e extrato bancário demonstrando saldo em 31/12 das seguintes contas: Banco do Brasil 2.217,1, Banco do Brasil 9.452,8, Banco do Brasil 9.578,8, Caixa Econômica Federal 647.017, 647.019, 647.023, 647.032 e 647.036. E quarto, inventário dos bens patrimoniais. Considerando que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 45, assegura o interessado direito ao contraditório e à ampla defesa, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, preliminarmente: a. cientificar a gestora da Prefeitura de Matriz de Camaragibe, a senhora Josedalva Santos Lima, do inteiro teor desta deliberação, e b. converter o julgamento do processo em diligência, a fim de que a senhora Josedalva, no exercício do direito acima citado, e remeta a esta Corte de Contas no prazo de 15 dias os documentos acima relacionados, conforme prevê o artigo 109 da Resolução Normativa 003 de 2001, contados a partir da data da publicação desta decisão na imprensa oficial. C. aplicar a multa sem o PFAL equivalente a R$ 1.727 à gestora da Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe pela intempestividade da remessa da prestação de conta geral do exercício financeiro 2011, em conformidade com a Lei 5.604 e a Resolução Normativa 1 de 2003. D. não havendo a apresentação da defesa por parte da gestora, que sejam os autos remetidos ao FUNCONTES para a emissão da guia de recolhimento da multa hora aplicada. E. após essas providências, retorne os autos do processo ao gabinete do relator para providência de estilo. E F. para que esta deliberação tenha eficácia jurídica, publique-se. Em discussão, o processo relatado, uma palavra do Ministério Público. O Ministério Público manifesta favoravelmente nos termos da proposta do relator ao parecer. Em discussão. Em votação, conselheiro Cícero Amélia. O relator. Conselheira Maria Cleide. Auditor substituto Alberto Pires. Aprovado. Processo TC 4390. Trata-se presente processo sobre o contrato de fornecimento de equipamentos informáticos celebrado entre a empresa Informática Empresarial Limitada, Lenovo Tecnologia. Presente pesquisa de preço do mercado junto à empresa, nas folhas 19 a 23, suprindo as folhas 27 e 29 com um mapa comparativo de preço. Nova pesquisa de preço junto às empresas Montana, nas folhas 53 e 54, Solatim 55 e 62, Olympus Tecnologia 63 e 71. Autorização governamental na folha 146, seguinte a contratação dos fornecedores de equipamento informático. Parecer da Procuradoria Jurídica deste TCE, na folha 198, que concluiu pela anotação do contrato. O parecer do Ministério Público de Contas, que aponta pela irregularidade cometida pelo gestor da CESAL, onde destaca a necessidade de promover a observância do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa antes do julgamento do processo neste tribunal.
ressaltando que é fundamental a importância que o gestor à época comprove o pleno atendimento do disposto contido no Decreto Estadual número 3.744 de 2007, onde determina que as condições de adesão à ata de registro de preço seja comprovada e vantajosa a economia para o Estado. Diante do exposto, o Pleno do Tribunal de Contas, diante do exposto, acolhendo o entendimento do Ministério Público de Contas, decide o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, em a. conceder o prazo de 15 dias, contados a partir da data da publicação desta decisão no Diário Oficial, para o gestor da CESAL, na época, o senhor Herbert Mota de Almeida, secretário e contratante, e o senhor José Alexandre Ferreira, coordenador setorial da gestão de informática na matrícula, tal, apresente defesa de acordo com o que prescreve o artigo 95 do Regimento Interno desta Corte de Contas, combinado com o artigo 5º, o artigo 5º da Constituição Federal. B. Sobrestar o processo no gabinete do relator até que seja atendida em toto a presente deliberação. C. Atendida a presente deliberação, seja os autos remetidos ao Ministério Público de Contas para acolhimento do teor da defesa apresentada e de novas conclusivas, se for o caso. D. Voltando os autos conclusos ao conselheiro relator. Uma palavra do Ministério Público. Trata-se de processo 4390/2009, recebeu o parecer da primeira Procuradoria de Contas, que eu vou ler aqui. Trata-se de contrato número 005/2009 da CESAL, firmado entre o Estado de Alagoas, pela Secretaria do Estado da Saúde, a CESAL, e a empresa Lenovo Tecnologia Limitada, cujo objeto é a aquisição de 406 microcomputadores, 406 monitores, e do contrato 006/2009 da CESAL com a empresa Informática Empresarial para aquisição de impressoras a laser. Para a realização do contrato número 005/2009, CESAL houve adesão à ata de registro de preço número 1/2008, elaborada pela Empresa de Tecnologia e Informação do Ceará, ETICE, com vigência até 25 de junho de 2009, decorrente pregão eletrônico 01 de 2008. O valor global do contrato, número 005/2009 da Secretaria de Saúde, foi de R$ 959.154,70. Para a realização do contrato, número 006/2009 da CESAL, houve adesão à ata de registro de preços, número 56/2007, elaborada pela Secretaria do Estado de Administração, com vigência até 1º de março de 2009, decorrente do pregão 438/2007, valor global 006 de 2009. Da Secretaria de Saúde, no valor de R$ 121.713. É o relatório, passo o exame do caso. O sistema de registro de preços está consagrado no artigo 15 da Lei 866/93. Conforme o diploma legal referido, sua regulamentação se dá por decreto, atendendo a alguns requisitos. Em caso, o Estado de Alagoas disciplinou o tema através do Decreto Estadual 3.744 de 2007, cuja redação se assemelha ao Decreto Federal 3.931 de 2001. De acordo com o decreto supracitado, as adesões feitas às atas podem ocorrer entre os órgãos participantes do certame, como também a possibilidade de que órgãos alienígenas utilizem o sistema de registro originário. Para estes, a aquiescência relatada é denominada pela doutrina de carona, ou seja, é o procedimento por meio do qual um órgão ou entidade que não tenha participado da licitação que deu origem à ata de registro de preços adere a ela e dela vale-se como se sua fosse, sendo-lhe facultado contratar até 100% do quantitativo nela registrado. Urge salientar que a máxima constitucional exige como regra para a administração pública a realização de procedimentos licitatórios, cujo escopo se justifica na busca das melhores propostas que atendam ao interesse público e na consecução do princípio da isonomia. São os princípios da eficiência, economicidade e impessoalidade em ação. Se por um lado temos a regra, por outro lado, o ordenamento jurídico nos traz as hipóteses excepcionais ao sistema, quais sejam os casos de dispensa e inegibilidade. Estas, exatamente por serem medidas extravagantes, necessitam cumprir alguns requisitos que condicionam sua validade, entre eles a de estarem dispostas em lei no sentido estrito. Acontece que os efeitos práticos da adesão por carona se assemelham em muito com as hipóteses de dispensa e, portanto, deveriam ter tratamento isonômico, ou, em melhores palavras, mister se faz que a adesão por terceiros não participantes do enlace seja disciplinado por lei estrito sensu e não por decreto. É por este viés o entendimento da doutrina de vanguarda. Se não vejamos, e aí é feita a citação de Toshio Mukai, na revista do TCU número 114,
e também uma citação de Marçal Justem Filho nos comentários à lei de licitações. Com relação à citação do Marçal, diz Marçal: evidencia-se então que a figura do carona corresponde ao aproveitamento dos efeitos de uma licitação anterior para que uma entidade administrativa promova contratação sem prévia licitação. Configura-se uma situação similar de dispensa de licitação fundada na exclusiva discricionariedade administrativa. Essa solução é incompatível com a regra imposta no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Na verdade, produziu-se a instituição por meio de decreto de mais uma hipótese de dispensa de licitação. O problema imediato reside em que a Constituição estabelece que somente a lei pode criar as hipóteses de dispensa da licitação. No caso concreto, nenhuma lei instituiu o carona. Continuando no parecer, desta feita, inconstitucional e ilegal é o sistema de adesão à ata de registro de preços pelos denominados caronas, previsto no artigo 8º do Decreto Federal número 3.931 de 2001, reproduzido no Decreto Estadual 3.744 de 2007, em seus artigos 14 e 15, haja vista que criam hipótese de afastamento do dever constitucional de licitar, ao arrepio da Constituição Federal e da lei. E não é só. Argumentos outros hão de ser considerados. São os vetores axiológicos decorrentes da aplicação dos princípios da impessoalidade e economicidade / vantajosidade nas contratações pelo poder público. Neste diapasão, é discutível o alcance da atuação discricionária do gestor público na seara das adesões às atas, no que tange àqueles que não fizeram parte do certame. Isto porque, quando existem várias atas de registro de preços vigentes, sendo todas igualmente vantajosas e com objetos potencialmente capazes de satisfazer as necessidades da administração, como escolher o fornecedor? Possivelmente essa escolha irá recair no casuísmo e no subjetivismo do administrador, que ao invés de atuar discricionariamente, o faz movido pela arbitrariedade, desviando-se da incidência do princípio da impessoalidade. Por este viés, vale destacar que, ao fazer escolhas ao sabor das preferências pessoais, torna-se iminente a possibilidade do agente público cometer atos ímprobos, principalmente em face da perspectiva do mesmo negociar com as atas contempladas, com os contemplados nas atas e em somente aderir àquelas que ofereçam vantagens ilícitas. Este é o posicionamento contido no voto do relator do processo TC número 3824/026/08 do Tribunal de Contas de São Paulo, se não vejamos. Ademais, a carona é campo fértil para o administrador ímprobo que, na perspectiva de adquirir bens ou serviços, poderá negociar com contemplados em atas, realizar licitação ou optar por celebrar o contrato com aquele que lhe ofereça vantagem ilícita, em grave afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade. Sob outra ótica, não se pode afirmar categoricamente que a adesão ao sistema de registro de preços atende ao princípio da economicidade na contratação. Isto porque, na realização do procedimento licitatório, o gestor público vai buscar a necessidade futura dos entes envolvidos no certame com o fim de barganhar o valor final do produto. Desta feita, quanto maior o quantitativo, maior será a possibilidade de redução dos preços unitários, eis que a contratação será vultosa. Por consequência, se outra entidade alheia ao sistema adere à ata, a aquisição dos produtos estipulados poderia sair por valor ainda mais vantajoso do que o consignado. Assim, nem sempre os princípios da economicidade e vantajosidade da contratação são prestigiados nesse tipo de avença. Isto porque quem se vale do ganho de economia de escala na realização de contratações não estimadas originariamente é o particular, e não o poder público, como deveria ser o perseguido pelo gestor. Explica-se. Se somente se faz licitação para contratar 100 unidades de um determinado produto e o contratado que tem seu preço registrado em ata termina por contratar com outros órgãos da administração pública, alcançando números 5 vezes maiores que o previsto originariamente, terá um ganho de economia de escala que não será repassado para o poder público, porquanto venderá todas as unidades que lhe forem solicitadas pelo preço registrado. Sendo certo, é óbvio que se tais contratações fossem previstas e fizessem parte da licitação que deu origem à ata de registro de preço, seriam realizadas a preços menores que os registrados, tendo em vista a influência que o quantitativo do produto tem na determinação dos seus valores unitários. A esse respeito, confira-se o entendimento do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1487/2007, plenário, relatado pelo ministro Valmir Campelo. Eu só vou ler um trecho da transcrição toda, que é o item
2008. Para além da temática psicológica, que por si só já reclamaria a adoção de providências corretivas, também não pode deixar de considerar que, num cenário desse, a administração perde na economia de escala, na medida em que, se a licitação fosse destinada inicialmente à contratação de serviços em montante bem superior ao demandado pelo órgão inicial, certamente os licitantes teriam condições de oferecer maiores vantagens. Assim, parece-me indubitável que a utilização de ata registrada por órgão da administração não participante, caronas, ofende aos princípios da legalidade, impessoalidade e até mesmo da economicidade e vantajosidade nas contratações a cargo do poder público pelas razões já expostas. Mesmo que diante das premissas fincadas ainda se entenda por válida a sistemática de adesão à ata pelos denominados caronas, resta-nos demonstrar a irregularidade do referido procedimento que culminou na assinatura dos contratos em destaque. Primeiramente, vamos tratar do contrato 005/2009 da CESAL. De acordo com as especificações técnicas requeridas pela CESAL em seu termo de referência, as folhas 7 a 11 dos autos, foram feitos 3 orçamentos prévios para prever o preço de mercado dos objetos que se pretendia comprar, com os valores variando entre R$ 1.950 e R$ 2.010. Isso analisando apenas o item 1, microcomputador do tipo 1. Posteriormente, o ITEC enviou parecer em que afirma que houve mudanças significativas e que os computadores avaliados não atendiam às novas especificações técnicas. No entanto, comparando as especificações enviadas pelo ITEC com as primeiras enviadas pela CESAL, afirmamos que não houve nenhuma modificação substancial a ponto de inviabilizar o orçamento que havia sido feito anteriormente. No entanto, outro orçamento foi feito e encontramos uma discrepância considerável dos novos valores e dos antigos, entre os novos valores e os antigos. Os valores dos computadores no orçamento novo variavam entre R$ 2.480 e R$ 3.000. Baseando-se nesse novo orçamento é que a CESAL fez a escolha pela adesão à ata de registro de preço, número 1, de 2008, elaborada pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, ETIC. Nessa ata de registro de preços, lembrando que as configurações técnicas expedidas pelo ITEC Alagoas não trouxeram nenhuma mudança significativa em relação àquelas inicialmente previstas pela Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, os preços vieram orçados em separado. Se no primeiro orçamento o preço total de R$ 1.950 já incluía a CPU, o monitor e o sistema operacional, na ata de registro de preços, a administração pública pagou R$ 2.362,45, sendo R$ 1.722 pela R$ 1.772,12 pela CPU e R$ 590,33 pelo monitor, sem estar incluído nesse valor o sistema operacional. Aqui já encontramos 2 situações irregulares que têm o condão de invalidar todo o processo licitatório. A primeira se refere ao desrespeito às configurações técnicas que os microcomputadores deveriam possuir. Em ambas as configurações está claramente especificado que os microcomputadores deveriam vir com o sistema operacional pré-instalado. No entanto, na folha 89, vimos que a escolha da CESAL recai sobre o modelo de computador que não possui o sistema operacional pré-instalado. A segunda situação diz respeito ao princípio da economicidade. A utilização do carona tinha como principal argumento a possibilidade de efetivar o princípio da economicidade através da utilização de propostas teoricamente mais vantajosas e sem o dispêndio de tempo de um processo licitatório completo. No entanto, nesse caso, a efetivação desse princípio não foi alcançada, pois do primeiro orçamento para o segundo foi verificado um aumento de despesa exorbitante. Se no primeiro orçamento o valor dos 406 computadores totalizavam R$ 791.700, ao final, o valor pago pela administração pública foi de R$ 959.154,70. Logo, temos um dano causado ao erário no valor total de R$ 167.454,70, decorrente do valor orçado inicialmente e o valor pago pela administração ao fim do processo. Analisando-se agora o contrato 006 de 2009 da CESAL, encontramos as mesmas irregularidades. No primeiro orçamento, o valor total das 87 impressoras foi de R$ 77.430,
tendo cada impressora o valor unitário de R$ 890. O valor final pago pela administração, no entanto, foi de R$ 121.713, tendo cada impressora o valor de R$ 1.399. O dano ao erário decorrente desse contrato foi de R$ 44.283. Por conseguinte, o Ministério Público de Contas entende que a conduta do gestor, além de corresponder às infrações administrativas listadas acima e que seriam, portanto, suficientes para ensejar a irregularidade da presente contratação e a aplicação da multa prevista no artigo 48, inciso 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, enquadrava-se também, ao menos em tese, ao tipo penal do artigo 89 da Lei de Licitações em verbis. Artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Detenção de 3 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade legal para celebrar contrato com o poder público. A conduta também está prevista no artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade Administrativa em verbis. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente, inciso 8º, frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. No entanto, em que pesem as graves irregularidades apontadas aos gestores estarem sobejamente comprovadas, é fundamental a garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 95 do Regimento Interno, para que seja possível a aplicação da multa acima aludida, sob pena de nulidade do presente processo a ser declarada pelo Poder Judiciário. Com efeito, o STJ, analisando o caso semelhante ao dos autos, anulou a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que, sem observar o contraditório prévio, aplicou multa a prefeito, conforme se depreende da ementa a seguir. Administrativo, recurso ordinário, mandado de segurança, aplicação de multa a prefeito pelo Tribunal de Contas dos Municípios, a apresentação do relatório resumido de execução orçamentária, RREO, após o encerramento do prazo designado pelo artigo 6º da Resolução Normativa RN-TCM número 8 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 52, 53 e 63, a ausência de notificação da instauração do procedimento administrativo, ofensa ao princípio do devido processo legal e seus desdobramentos, contraditório e ampla defesa, ilegalidade do ato, direito líquido e certo, violada a anulação do procedimento administrativo. No mesmo sentido, e reafirmando recentemente a jurisprudência do STJ, o ministro convocado Adilson Vieira Macabu asseverou que, abre aspas, o entendimento desta Corte já se encontra pacificado de que no processo administrativo realizado por Tribunal de Contas, a aplicação da multa só pode ser imposta se obedecidos previamente os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Medida cautelar 17.108, Rio Grande do Norte, decisão publicada no Diário Eletrônico da Justiça de 4 de fevereiro de 2011. Desta feita, com o intuito de atender à celeridade processual, entendemos que o relator deverá ordenar a citação dos responsáveis para que apresentem sua defesa no prazo regimental de 15 dias. Havendo defesa escrita, os autos devem ser novamente remetidos ao Ministério Público de Contas para nova apreciação. Devem ser chamados ao processo o senhor Herbert Mota de Almeida, secretário à época e contratante, e o senhor José Alexandre Ferreira, coordenador setorial de gestão de informática e gestor. Acaso não apresentada defesa escrita no prazo legal, entende esta Procuradoria de Contas pela aplicação imediata da multa referida no item 25 aos responsáveis acima nominados. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina: a. Pela declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 14 do Decreto Estadual número 3.744 de 2007, pelas razões já expostas. B. Pela irregularidade dos contratos 005/2009 Cesal Alagoas e 006/2009 Cesal Alagoas. C. Pela aplicação da multa prevista no artigo 48, inciso 3 da Lei Orgânica do TCE Alagoas, em percentual ser fixado pelo excelentíssimo conselheiro relator, observados o contraditório e ampla defesa,
aos gestores, senhor Herbert Motta de Almeida, secretário época contratante, e o senhor José Alexandre Ferreira, coordenador setorial de gestão de informática e gestor. D. Pelo ressarcimento do dano causado ao erário no valor total de R$ 211.737,70 pelos mesmos gestores que eu já citei anteriormente. E. Pela remessa de cópia dos presentes autos ao Ministério Público Estadual, para fins de responsabilização na esfera civil e criminal. É o parecer, foi exarado pelo procurador titular da primeira Procuradoria de Contas, ora ratificado. É o parecer, senhores conselheiros. Em discussão. Em votação. Conselheiro Cícero Amédio. Conselheira Maria Cleide. Auditor Alberto Pires. Acompanho o relator. Aprovado. Processo TC 1983 de 2009. Trata-se dos autos contrato de prestação de serviço por meio de inelegibilidade de licitação celebrada entre o município de Pão de Açúcar e a empresa Tempo Promoções Artísticas. Os presentes termos contratuais têm como objeto a contratação da empresa agenciadora de 8 bandas para se apresentar na festa de Bom Jesus dos Navegantes, bem como aluguel e fornecimento de trio elétrico, som, iluminação, palco, 12 por 12 metros, com camarim, camarote, 12 banheiros químicos, um gerador de 180 kVA. O valor do contrato da prestação de serviço é de R$ 149.200. O prazo contratual respectivo são de 2 dias, quais sejam 10 e 11 de janeiro de 2009, e que ocorre a apresentação da festa de Bom Jesus dos Navegantes. Ao proceder ao exame dos respectivos termos, a Procuradoria Jurídica, através do parecer 1058, manifestou-se pela anotação com ressalva do contrato por este Tribunal de Contas, consoante o artigo 133, inciso 2º do Regimento Interno. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que, conforme contido no parecer 655/2012, e após examinar a documentação constante nos autos, vislumbrou as seguintes irregularidades. A Lei 866. A. A inelegibilidade indevida do processo licitatório. B. A falta de publicação do contrato, do extrato do contrato, enfronta no artigo 61, parágrafo 1 da lei citada. C. A falta de publicação e ratificação da inelegibilidade do certame em descompasso com a previsão do artigo 25. Em suas conclusivas, o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade do contrato. A aplicação da multa prevista no artigo 48, inciso 3º da Lei Orgânica do TCE ao gestor Jason Silva Gonçalves sugere que o relator observe o contraditório e a ampla defesa contendo no artigo 95 do Regimento Interno. Diante do disposto, acolhendo a sugestão do Ministério Público de Contas, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, a. em conceder o prazo de 15 dias contado a partir da data da publicação desta decisão no Diário Oficial, para que o senhor Jason Silva Gonçalves, prefeito do município, apresente sua defesa de acordo com o que prescreve o artigo 95 do Regimento Interno desta Corte de Contas e o artigo 5º da Constituição Federal. B. Sobrestar o processo ao gabinete do relator até que seja atendida em toto a presente deliberação. C. Que se dê publicidade da presente deliberação para sua eficácia jurídica. A palavra do Ministério Público. Trata-se de processo número 1983/2009, parecer 655/2012 da 2ª Procuradoria de Contas. Eu vou ler. Trata-se de contrato de prestação de serviços firmado entre o município de Pão de Açúcar e a empresa Tempo Promoções Artísticas, que tem por objeto a contratação de empresa agenciadora de bandas para se apresentarem na festa de Bom Jesus dos Navegantes. Colhemos dos autos os seguintes dados. Aí são citados todos os documentos dos autos. É o relatório e passo ao exame. O valor do contrato em tela foi de R$ 149.200. Não foi realizada a licitação com fulcro na causa de inexigibilidade prevista pela Lei 866/93 e seu artigo 25, inciso 3, para, abre aspas, contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Tem-se que a transmissão temporária de exclusividade com validade apenas para o dia da apresentação
não é equivalente à exclusividade prevista na lei. A inexigibilidade de licitação é situação excepcional e deve ser dirigida a casos em que não houver possibilidade de seleção objetiva entre as diversas alternativas existentes. Assim, no caso em apreço, verificou-se que, por não ser a contratada empresária exclusiva das bandas pactuadas, a dispensa foi indevida, posto que haveria possibilidade de realização de processo licitatório. Ademais, é a inteligência do artigo 26 da Lei de Licitações e Contratos que o processo de dispensa e inexigibilidade será sempre que possível instruído da razão da escolha do fornecedor ou executante e da justificativa do preço. Contudo, esses elementos, razão da escolha do executante e justificativa de preço, eles não se encontram presentes nos autos. Da análise, pois, da contratação, vislumbramos as seguintes irregularidades da Lei 8666. A. Inexigibilidade indevida do processo licitatório. B. Falta de publicação do extrato do contrato em afronta ao artigo 61, parágrafo único da citada lei. C. Falta de publicação e ratificação da inexigibilidade do certame em descompasso com a previsão do artigo 25. Portanto, entende o Ministério Público de Contas que a conduta do gestor, além de corresponder às infrações administrativas acima listadas e que seria, portanto, suficiente para ensejar a irregularidade da presente contratação e aplicação da multa prevista no artigo 48, inciso 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, enquadra-se, ao menos em tese, ao tipo penal do artigo 89 da Lei de Licitações, que eu já citei no outro parecer. A conduta também está prevista no artigo 10, inciso 8 da Lei de Improbidade Administrativa, que também foi citado anteriormente. Entretanto, em que pese as graves irregularidades imputadas ao gestor estarem sobejamente comprovadas, é fundamental a garantia do contraditório da ampla defesa nos termos do artigo 95 do Regimento Interno, para que seja possível a aplicação da multa aludida. E aí, esse trecho repete o que já foi dito, né, no parecer anterior, da necessidade do contraditório. Desta feita, com o intuito de atender à celeridade processual, entendemos que o relator deverá ordenar a citação do responsável para que apresente sua defesa no prazo de 15 dias. Havendo defesa escrita, os autos devem ser novamente remetidos ao Ministério Público de Contas para apreciação. Deve ser chamado ao processo o senhor Jasson Silva Gonçalves, prefeito do município, ao tempo do contrato. Acaso não seja apresentada a defesa escrita no prazo legal, entende esta Procuradoria de Contas pela aplicação imediata da multa referida no item 10 do parecer ao gestor acima nominado. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade do contrato em apreço, a aplicação da multa prevista no artigo 48, inciso 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em percentual a ser fixado pelo excelentíssimo conselheiro relator, observados o contraditório e ampla defesa ao gestor Jasson Silva Gonçalves. Por fim, pugna também pela remessa de cópia dos presentes autos, inclusive do presente opinativo, ao Ministério Público Estadual, para eventual responsabilização nas esferas civil e penal. Maceió, 3 de agosto de 2012, é um parecer do exarado pelo titular da 2ª Procuradoria de Contas, que é ratificado neste momento, é o parecer. Em discussão. Em votação, conselheiro Cícero Amélia. Correlator. Conselheira Maria Cleide. Auditor substituto conselheiro Alberto Pires. Relator. Aprovado. Processo TC 2623 de 2009 versus autos sobre o contrato de locação do veículo firmado entre a Câmara Municipal de Piranhas, representada pelo seu presidente Paulo dos Santos, e a senhora Fernanda Maria Fernandes Ribeiro. O valor do contrato de R$ 24.400, valor este que supera o valor mínimo para a contratação direta por dispensa, que são R$ 8.000. Devidamente instruído pelo setor competente, os autos seguiram para o trâmite regular. Sequentemente, os autos evoluíram da outra Procuradoria Jurídica para o devido pronunciamento, e assim manifestou através do parecer 1387 de 2010. O Ministério Público de Contas, ao proceder à análise do contrato, observou que não existe nos autos processo administrativo, não há parecer jurídico apto a embasar a contratação, infringindo assim o inciso 6º do artigo 38 da Lei de Licitações, não há comprovação da necessidade do objeto e da justificativa de preço, nem de nenhum orçamento prévio, ou com a escolha do licitante,
contrariando deste modo o que estabelece os parágrafos 2 e 3 e o parágrafo 1 do artigo 26 da Lei de Licitações. Verificou-se também que não há comprovação de que a senhora Fernanda Maria Ribeiro seja proprietária do veículo, que este esteja regularizado no DETRAN. Ante essas falhas apontadas, entende o Ministério Público de Contas que o relator deve ordenar a citação do responsável pelo que apresente a sua defesa e no prazo regimental de 15 dias, devendo ser citado o senhor Paulo dos Santos Ferreira, presidente da Câmara à época, o senhor Clériston Campos Lisboa, a quem o veículo irá servir, e a senhora Fernanda Maria Fernandes Ribeiro, proprietária do veículo. Diante do exposto e acolhendo a sugestão do Ministério Público de Contas, decide pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais legais, em a. conceder o prazo de 15 dias, contado a partir da data da publicação desta decisão no Diário Oficial, para que o gestor da Câmara Municipal de Piranha, senhor Paulo dos Santos Ferreira, o vereador José Clériston Campos Lisboa e a senhora Fernanda Maria Fernandes Ribeiro apresentem as suas defesas quanto à ocorrência constatada, quanto do deferimento da contratação, de acordo com o que prescreve o artigo 95 do Regimento Interno desta Corte de Contas e com o artigo 5º da Constituição Federal. B. Sobrestar o processo do gabinete do relator até que seja atendida em toto a presente deliberação. C. Que se dê publicidade da presente deliberação para sua eficácia jurídica. Uma palavra do Ministério. O Ministério Público de Contas, no processo 2623-2009, exarou o parecer 627/2012 da 2ª Procuradoria de Contas, que eu também vou fazer a leitura. Trata-se de contrato de locação de veículo firmado entre a Câmara Municipal de Piranhas, representada pelo seu presidente, Paulo dos Santos Ferreira, e a senhora Fernanda Maria Fernandes Ribeiro. Colhemos dos autos os seguintes dados: contrato assinado e distrato. É o breve relatório, passo ao exame do caso. O valor do contrato, de R$ 26.400, supera o valor mínimo para a contratação direta por dispensa, de R$ 8.000. O que causa espécie, no entanto, é a falta de um processo administrativo que culminasse no contrato em apreço. Além do fato deste contrato não ser numerado, impedindo por completo seu controle, outro fato irregular é que o objeto do contrato é a locação de veículo e não a prestação de serviço. Parece que só foi feita essa descrição na tentativa de burlar a legislação vigente e adequá-la ao artigo 17, inciso 2, o que acabou não acontecendo. Não há comprovação de que a senhora Fernanda Maria seja proprietária do veículo, que este esteja regularizado no DETRAN. Analisando a contratação sob o aspecto procedimental, observamos as seguintes irregularidades. Não houve abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, infringindo o artigo 38 da lei. Não há parecer jurídico apto a embasar a contratação, infringindo o inciso 6 do artigo 38. Não há comprovação da necessidade do objeto e da justificativa de preço, nem de nenhum orçamento prévio, ou como da escolha do licitante, contrariando os incisos 2 e 3, parágrafo único do artigo 26 da lei. Além disso, não há nenhuma comprovação de pagamento das prestações da quantia total que foi paga à senhora Fernanda Maria, visto que com o distrato o pagamento deveria ter sido encerrado. O Ministério Público de Contas entende que a conduta do gestor, além de corresponder às infrações administrativas listadas, enquadra-se também, ao menos em tese, no artigo 89, no tipo penal do artigo 89 da Lei de Licitações, e também se enquadra no artigo 10, inciso 8, da Lei de Improbidade Administrativa. No entanto, apesar dessas irregularidades imputadas e sobejamente comprovadas, é fundamental a garantia do contraditório da ampla defesa. No mesmo sentido, julgado recente do STJ. Para atender a celeridade processual, entendemos que o relator deve ordenar a citação do responsável para que apresente a defesa no prazo regimental de 15 dias. Havendo a defesa escrita, os autos devem ser remetidos novamente ao Ministério Público de Contas para novo parecer. Devem ser chamados ao processo o senhor Paulo dos Santos Ferreira, presidente da Câmara, o senhor Clériston Campos Lisboa, a quem o veículo irá servir, e a senhora Fernanda Maria Fernandes Ribeiro, presumível proprietário do veículo. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela irregularidade do ato, aplicação da multa, observados o contraditório à defesa, aos gestores Paulo dos Santos, presidente da Câmara, José Clériston Campos e senhora Fernanda Maria Fernandes Ribeiro.
pugna também pela remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para eventual responsabilização nas esferas civil e penal. Maceió, 3 de agosto de 2012, é o parecer exarado pelo titular da 2ª Procuradoria de Contas, ora ratificado, é o parecer. Em discussão. Com a palavra o conselheiro Cícero Amédio. Eu gostaria de saber do conselheiro Otávio Lessa se nesse contrato o carro está no nome de quem? O veículo? Consta do nome da senhora, mas não tem o documento da comprovação do. Como é que chama? Certificado do veículo. Não consta. É por isso que ele está dando 15 dias, para que haja. Pode ser que o processo administrativo esteja lá e ele não anexou. Para que haja nesses 15 dias eles apresentem a documentação, se for o caso. Porque geralmente nas câmaras, pelos municípios aí afora, eles contratam a pessoa e o veículo, num só contrato. E às vezes o veículo está no nome da própria, no caso do contratado, tanto para prestar o serviço, que ele fica dirigindo, e servindo com o veículo. Mas vou aguardar aí. É por isso que eu estou pedindo exatamente, dando esses 15 dias, para que ele apresente exatamente o documento, que ele faça a justificativa, se a pessoa era a condutora do carro, não. Ou seja, dá todo o contraditório, a ampla defesa para ele. Essa é a ideia. Obrigado, conselheiro. Com o relator, senhor presidente. Já antecipo meu voto. Mas é o seu. Conselheira Maria Com o relator. Auditor substituto Alberto Pires. Também acompanha o relator. Aprovado. E o processo TC 2399, que trata o presente processo sobre o contrato 15/2005 para aquisição de materiais médicos hospitalar, celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Secretaria Executiva de Saúde, com interveniência da Secretaria Coordenadora de Desenvolvimento Humano, e o outro lado da empresa Biostens, comercial, importadora e exportadora de equipamentos para laboratórios, limitada. De 28 de fevereiro de 2005, publicado no Diário Oficial de 4 de fevereiro de 2005. O presente termo teve como objeto a aquisição de material médico hospitalar destinado ao Hemocentro de Alagoas, Hemoal, descritos na primeira cláusula do referido contrato. O valor global do contrato R$ 399.766,48. A despesa oriunda deste contrato foram através da programação de trabalho número tal, operação de realização política da saúde de alta, média complexidade, elemento de defesa 3.390, material de consumo 029, contratação de rede de alta e média complexidade. As demais cláusulas tratam das obrigações das partes, eleger o fórum da comarca de Maceió para dirimir quaisquer dúvidas com relação à avença firmada. O referente à avença teve a licitação por inelegibilidade nos termos no artigo 25, inciso 1º da Lei 8666. O processo administrativo 15.326 de 2004. Considerando que a seção de contratos e convênios desta Corte de Contas procedeu às devidas informações na folha 155, posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal, que emitiu o parecer 1167 nas folhas 156 dos autos, verificando a regularidade processual e concluído pela sua anotação. Considerando ainda que os mesmos autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Contas, o qual emitiu o parecer 648, na folha 158 a 160, e que opina o parecer pela regularidade, com ressalva das faturas das futuras contratações, conte a prévia emissão do empenho. Nestas condições, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, resolve anotar o presente contrato com ressalva, recomendando o atual gestor responsável que as próximas contratações a serem realizadas paute pela estrita observância legal, acostando os autos à prévia emissão de empenho, e que conste nos autos todos os documentos comprobatórios de publicação dos atos praticados no processo, tendo em vista o princípio da publicidade. A palavra do Ministério Público. O Ministério Público reitera o parecer nos autos, no mesmo sentido da proposta de voto do senhor relator. É o parecer. Em discussão. Em votação, conselheiro Cícero Amédio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Auditor substituto Alberto Pires. Acompanhe o relator. É só, senhor presidente.
Com a palavra o conselheiro Cícero Amélia. Não há processo a relatar, senhor presidente. Pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Não tenho pauta para o dia de hoje. Pela ordem, o auditor substituto Alberto Pires. Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheira, eu trago aqui uma proposta de decisão simples em relação à medida cautelar já deferida por este relator, conselheiro substituto, contra procedimento licitatório da SMTT de Maceió, que ora eu vou ler. Processo TC 8.113/2012, a unidade gestora é a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito SMTT do município de Maceió, e o interessado e o representante, a representação, a Sertel Limitada. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar inaudita altera parte. Trata-se de representação com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, proposta em 3 de junho do corrente ano pela pessoa jurídica Sertel LTDA, inscrita no CNPJ 24 154 040 0001 75, com sede da Rua Poeta Carlos Drummond de Andrade, número 50, Várzea, Recife, Pernambuco, contra o pregoeiro e comissão de licitação da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, da Prefeitura Municipal de Maceió, em face dos vícios de ilegalidade constantes no pregão presencial de número 3/2012, cujo objeto consiste em contratação pelo sistema de registro de preços de pessoa jurídica especializada na futura e eventual contratação de empresa, com a finalidade de efetuar a prestação de serviço de manutenção, reforma e expansão da sinalização semafórica no município de Maceió, com o fornecimento de equipamento conforme as especificações e condições constantes no anexo 1. Informe submetido a este tribunal, em cumprimento das disposições legais trazidas no artigo 1272 do regimento desta Casa, combinado com o parágrafo 1º do artigo 276 do regimento interno do Tribunal de Contas da União, que este relator proferiu em 14 de agosto de 2012, decisão monocrática no sentido de conceder efeito suspensivo ao certame aludido na fase em que se encontra, conforme cópia da decisão constante das folhas 127 a 130 do processo TC 9500/2012, anexado aos autos. O Tribunal de Contas da União já se manifestou sobre a ilegalidade da modalidade pregão com a utilização do sistema de registro de preços para a contratação de serviços especializados. Faço até uma alusão ao caso da Uneal, né, que foi suspenso também porque ele utiliza não do sistema de registro de preços, mas do pregão presencial. A jurisprudência da Corte de Contas Federal é pacífica e vem sendo reiterada, como se verifica no acórdão de número 296 de 2007 da segunda Câmara e acórdãos de números 1615 de 2008, acórdão 2555 de 2008, 1815 de 2010 e 2006 de 2012, todos do plenário dessa Corte. No mesmo sentido, é a manifestação do Ministério Conjunto desta Corte de Contas, no sentido da concessão da cautelar, por meio do parecer 680 de 2012, 5ª PC/SMS, de 7 de agosto do corrente ano. Consta também no decisório comando para que seja realizada a citação dos representados com o encaminhamento de cópia da decisão proferida por e-mail, DOE e aviso de recebimento. Informo ainda que a medida cautelar só fora concedida uma vez que apresente a urgência, receio de grave lesão ao erário e lesão a direito alheio, conforme o ensinamento do artigo 276 do Regimento Interno do TCU, assim como preenchidos os pressupostos incertos no artigo 190 e parágrafo 1º do artigo 191 do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Alagoas. Ademais, a finalidade da decisão proferida pelo relator tem o objetivo de prestigiar os princípios constitucionais e administrativos que norteiam a administração pública. Assim sendo, submeto a referida decisão monocrática ao plenário desta Corte, para que seja referendada de acordo com o voto deste relator ou reformada, se assim o plenário conceder, nos termos do artigo 276, parágrafo 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. É assim como eu voto. A palavra do Ministério. O Ministério Público ele ofertou parecer nos autos no processo 813/2012 da Sertel.
Trata-se de representação acumulada com pedido cautelar de suspensão do certame apresentada ao Tribunal de Contas do Estado por Sertel Limitada, em face de possíveis vícios de ilegalidade no pregão presencial número 3 de 2012 da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito do município de Maceió, o qual visa a contratação de serviços de manutenção, reforma e expansão da sinalização semafórica no município de Maceió, com o fornecimento de equipamentos. Alega a empresa interessada. Primeiro, que se trata de contratação de serviço continuado essencial, o qual demandaria execução permanente e rotineira, mostrando-se incompatível a utilização do sistema de registro de preços, haja vista que não se encontram presentes elementos fáticos que justifiquem tal opção, a exemplo da indefinição do quantitativo demandado ou ainda da necessidade de contratações frequentes. 2. Que o edital não traz planilhas de formação dos preços que justifiquem a estimativa de custos ou subsidiem a elaboração das propostas. 3. Que o edital é omisso no tocante à possibilidade da participação ou não de empresas em consórcio. 4. Que o item 9.19, referente à qualificação técnica, restringe a competitividade do certame, especialmente no tocante às exigências de visto do CREA local e especialização do responsável técnico em engenharia de tráfego, o que não teria relação com o objeto. 5. A impossibilidade da exigência de declaração de solidariedade do fabricante como condição de habilitação, que extrapola os limites da Lei 8666 de 93 e restringe a competitividade. 6. Que o item 9.20.1 do edital sugere direcionamento, uma vez que exige a representação, ou melhor, a apresentação de atestados para fins de comprovação de qualificação operacional, com tipo específico de material, policarbonato, quando o termo de referência, anexo 2, admite a execução com 2 tipos de material, policarbonato ou alumínio, restando afetada a finalidade da norma, qual seja a comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 7. A impossibilidade da exigência de realização de visita técnica por engenheiro credenciado da empresa e integrante de seu quadro. 8. A inexistência no edital de exigências impostas pela Lei 866 de 93 relativas às condições de atualização monetária e atualizações e ao preço e forma de pagamento. 9. A ausência de orçamento estimado composto por planilhas e quantitativos e custos unitários. Ao final, expõe a necessidade de esclarecimentos quanto ao processo das impugnações e requer, em sede cautelar, a suspensão do procedimento licitatório, cuja sessão realizar-se-ia aos 14 de junho de 2012, a notificação do pregoeiro e da comissão de licitação para o exercício da ampla defesa, C. A oitiva do Ministério Público e D. A admissibilidade da denúncia para que seja conhecida e provida, declarando-se a nulidade do pregão 3 de 2012. Anteriormente à apreciação da ínclita conselheira relatora, a empresa interessada fez apresentar emenda à representação, autuada nos autos do processo TCE número 9500 de 2012, a este anexado, na qual informa a procedência parcial de impugnação apresentada no bojo do procedimento licitatório. Conforme consta deste novo documento, o edital foi republicado com a retificação de alguns itens, persistindo, entretanto, as alegações de irregularidades relativas à incompatibilidade da utilização do sistema de registro de preços e à exigência da apresentação de atestados com tipo específico de material, policarbonato. Em conclusão, renovou os requerimentos trazidos na representação inicial, observando-se que o novo edital estipulou nova sessão a realizar-se no dia 4 de julho de 2012. É o relatório. Inicialmente, registre-se que a presente manifestação restringe-se ao juízo de admissibilidade da representação nos termos do artigo 192 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Em sendo a mesma recebida, uma vez encerrada a fase de instrução processual, devem os autos retornar para parecer conclusivo deste Ministério Público Estadual, ou melhor, especial, conforme estabelece o artigo 97 do Regimento Interno. De tal sorte, uma vez atendidos os requisitos regimentais do artigo 91, opina este Ministério Público pelo recebimento da representação, passando a análise do pleito cautelar. Não restam dúvidas de que os tribunais de contas, para fazer valer as competências elencadas na Constituição da República, podem emitir provimentos cautelares, a fim de evitar prejuízo ao interesse público. Para tanto, são necessários que estejam presentes cumulativamente os requisitos do fumus boniuris e do
Pericum in mora. De se ver que, conforme noticiado pela empresa interessada, a própria administração, em sede de impugnação, procedeu à retificação do edital no tocante aos itens tais acima elencados, operando-se quanto a estes perda do objeto. Persiste, pois, a representação somente no tocante aos itens 1 e 6, pelos quais, respectivamente, incompatível a utilização do sistema de registro de preços e abusivo o item 9.20.1 do edital, ao exigir a apresentação de atestados para fins de comprovação de qualificação operacional com tipo específico de material policarbonato. No tocante ao item 1, cinge-se a questão à compatibilidade da utilização do sistema de registro de preços para a contratação dos serviços de manutenção, reforma e expansão da sinalização semafórica no município de Maceió, com o fornecimento de equipamentos, dada a necessidade de contratação permanente advinda da demanda contínua. Inclusive, pelo que se extrai dos autos, o procedimento licitatório daria origem a um único contrato, com vigência de 15 meses, não havendo a possibilidade de contratações subsequentes. Não obstante a plausibilidade da alegação, e não existindo nesses autos justificativa fática para a opção, o que dependerá da análise posterior do procedimento licitatório, nota-se que a continuidade do certame não traria riscos a uma futura decisão quanto ao cabimento ou não do sistema de registro de preços, uma vez que a modalidade utilizada, o pregão, é apta a eleger a proposta mais vantajosa para a administração. Inexiste, pois, quanto a esse primeiro aspecto, o requisito do pericum in mora. Quanto à alegação de restrição da competitividade no certame, em virtude da exigência de material específico nos atestados de capacidade técnica operacional, importante transcrever os pontos atacados no item 9.20.1 do edital, segundo o qual a qualificação operacional será aferida mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA e acompanhados dos respectivos certificados de acervos técnicos que comprovem. 2. Fornecimento e implantação de grupos locais em policarbonato veiculares e ou pedestres com lâmpadas a LED. 6. Fornecimento e implantação de grupos focais em policarbonato veiculares com auxiliar regressivo. Fornecimento e implantação de grupos focais em policarbonato para pedestre com contador numérico. De se ver que o artigo 30 da Lei 8.666 de 93 estabelece parâmetros para a aferição da qualificação técnica das licitações, das licitantes, permitindo seu inciso 2 a, abre aspas, comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, fecha aspas. De tal sorte, os atestados devem demonstrar que os serviços anteriormente prestados pela licitante são similares aos ora licitados a fim de atender a finalidade da norma, qual seja a demonstração da expertise em serviços com características e complexidade técnica semelhantes. No caso em tela, observa-se que o edital inicialmente publicado exigia a comprovação de serviços anteriores de fornecimento e implantação de grupos focais em policarbonato, enquanto que o termo de referência permitia a utilização no contrato a ser firmado destes equipamentos em policarbonato ou alumínio. Diante da incompatibilidade da exigência de qualificação técnica com o objeto licitado em decorrência de impugnação apresentada pela empresa representante, a administração manteve a exigência de qualificação, alterando o objeto indicado no termo de referência. Assim, de acordo com o novo edital, os serviços a serem prestados são de fornecimento e implantação de grupos focais em policarbonato. Assim sendo, a discussão inicialmente posta pela empresa interessada, qual seja a da incompatibilidade da exigência de qualificação técnica com o objeto a ser contratado, foi alterada em face da modificação deste último, alegando a representante, conforme emenda protocolada nos autos do processo 9.500/2012, que a especificação de um determinado tipo de material para comprovação de acervo técnico limita o número de participantes, que o material utilizado não interfere na demonstração da qualificação técnica operacional, uma vez que o serviço prestado é o mesmo, conferindo experiência à empresa, que o material dos grupos focais é característica secundária e irrelevante à aferição da capacidade da execução do serviço, que a exigência de acervo técnico somente em policarbonato restringe o caráter competitivo, que a exigência de certificado de acervo técnico CAT registrado no CREA não se aplica ao fornecimento de bens, que o registro nas entidades profissionais é exigido para a comprovação de aptidão nas licitações pertinentes a obras e serviços, não se aplicando ao fornecimento de bens.
Diante de uma análise perfunctória inerente às medidas cautelares, extrai-se razoabilidade das alegações da representante, haja vista que, sem maiores fundamentos técnicos, os quais podem ser trazidos posteriormente aos autos, não parece ser elemento fundamental a aferição da capacidade técnico-operacional da empresa o tipo de material em que fabricados os elementos semafóricos a serem instalados. Como se vê, trata-se do material de fabricação da caixa porta-foco, estrutura onde acomodados os conjuntos ópticos, e anteparo, estrutura que emoldura o foco semafórico, não se tratando de aspecto tecnológico que interfira, ao menos em uma primeira análise, na expertise da empresa. De tal sorte, a especificação do material não se mostraria fator determinante à comprovação da aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, não interferindo na complexidade tecnológica ou operacional deste. Ademais, importante circunstância que deve ser considerada consiste nos fatores determinantes da especificação do objeto. Ora, esta deve decorrer de estudo técnico prévio, adotando-se o material ou método que melhor atenda aos interesses da administração, a finalidade e a segurança da contratação, o que se encontra, inclusive, no campo da discricionariedade do administrador. Entretanto, observa-se que nos autos a escolha de material específico decorreu da adequação à exigência de qualificação técnica anteriormente constante no edital, na contramão do que se deve observar. No tocante ao requisito do periculum in mora, cumpre registrar que os presentes autos aportaram neste Ministério Público de Contas em data posterior àquela prevista para a realização do pregão, restando prejudicada a análise do pedido de suspensão da sessão realizada aos 4 de julho de 2012. Entretanto, tal circunstância não obsta a suspensão do certame na fase em que se encontre, impedindo-se a homologação de resultado ou ainda a formalização de contratos em decorrência deste, a fim de resguardar a eficácia de futura decisão de mérito a ser provida por este TCE, com maiores fundamentos técnicos. Neste sentido, opina o Ministério Público de Contas, salvo melhor juízo, pelo deferimento de medida cautelar, no sentido da suspensão do certame na fase em que se encontre, obstando-se a celebração de contratos em decorrência deste. Ademais, posiciona-se pela apuração das irregularidades apontadas, instruindo-os com cópia integral do procedimento sob análise, processo número 07100.039368/2011, a fim de que seja viabilizada a análise conclusiva acerca da exigência editalícia, o que se faz de forma superficial neste momento apenas em sede cautelar, bem como da compatibilidade da utilização do sistema de registro do registro de preços. Maceió, Alagoas, 7 de agosto de 2012, é o parecer exarado pela titular da 5ª Procuradoria de Contas, que o Ministério Público reitera nesta oportunidade, no sentido de que a cautelar seja ratificada pelo colegiado. É o parecer. Em discussão. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Relator. Conselheiro Cícero Amédio. Relator. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Aprovado. Vossa Excelência ainda tem mais algum processo? Está facultada a palavra à senhora, senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Essa palavra, presidente. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa. Presidente, só para comunicar este pleno que próxima semana, eu estarei ausente nos dias 26, 27 e 28 em Belém, atendendo um encontro promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade e TCU e outros órgãos federais com relação a um seminário que vai ter lá nesses 3 dias. E da quarta-feira a sexta-feira estarei em Curitiba atendendo o fechamento do treinamento de conclusivo com alguns grupos de trabalho do Instituto Rui Barbosa. Era só isso. Continua afastada a palavra. Senhor presidente, Com a palavra, a conselheira Maria Cleide. quero só parabenizar o conselheiro Cícero Amélio, que ontem completou 4 anos que está aqui nesse tribunal. Esperamos que continue por muito, muito mais tempo. Então, conselheiro, meus parabéns. Bem lembrada a conselheira do aniversário
de estar aqui conosco nesse pleno, do conselheiro Cícero Amélio, que ficamos todos muito contentes com a presença de Vossa Excelência. Presidente, eu queria me associar e dizer que ele veio do Legislativo, ele cumpriu o primeiro mandato, vai para o segundo agora. Está no quarto ano, vai passar. Foi renovado automaticamente o mandato. E estou esperando, vou aguardar o convite que irá ser feito posteriormente no final aqui pelo nosso conselheiro. O Ministério Público também, o senhor presidente se associa e parabeniza o conselheiro Cícero Amélio. Também nos associo a isso e também me associo à cobrança do conselheiro Otávio. Conselheiro, Vossa Excelência foi saudado por todos, e até por mim, e parabéns a Vossa Excelência pela sua atuação aqui no tribunal. Uma palavra a Vossa Excelência. Quero agradecer a todos, agradecer a conselheira Cleide, conselheiro presidente Luiz Eustáquio, conselheiro substituto Alberto Pires, o representante do Ministério Público Especial, Dr. Ricardo, o conselheiro Otávio Lessa, enfim, a todos. E de dizer que é com muita satisfação que estamos aqui. Ontem completamos 4 anos, buscando me dedicar e fazer com que cada vez mais possa engrandecer esse tribunal. Com a minha parcela e a parcela de todos, estamos buscando o melhor para o Tribunal de Contas e para a sociedade alagoana. Muito obrigado a todos. Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus está encerrada a pergunta. Com a palavra. A cobrança, né? Como é que eu cobro uma coisa e ele não responde? Tem que responder. Mas é simples. Depois da sessão aqui a gente escolhe um canto e vai comemorar tudo. Encerrada a sessão.